Olá pessoal, 5 segundos de pausa para vocês curtirem esse vídeo. Bom, sexta 29, vamos direto ao ponto, terminamos o mês e mais uma semana que a gente tem aí a satisfação de poder demonstrar para vocês o poderio do fluxo estrangeiro / corretores estrangeiros que operam no nosso mercado. Pessoal, dá uma olhada aqui nas nossas labels em relação aos nossos vídeos, principalmente os nossos últimos vídeos desse mês de novembro. A gente pegou aqui na primeira semana de novembro, a gente colocou aqui na label Imate na veia. Na semana passada, Imate matador. E dá só uma olhada como que a gente fechou aí o mês de novembro em relação aos índices que não são tão amplos. Imate subindo 13,15%. Sempre eu comento, faça umas maratonas nos vídeos anteriores para que você fique craque dentro do nosso mercado. E por que a gente fala isso? A gente acompanha o fluxo das corretoras estrangeiras que operam pelo nosso mercado. Dá só uma olhada aqui nessa linha amarela, índice de materiais básicos. Pararam de socar o setor meados de agosto e ambiente comprador persiste. E também nessa linha verde mais clara, a gente tem aqui exatamente o índice industrial que a gente demonstrou aqui para vocês. E dá só uma olhada, foi a segunda maior alta para o mês de novembro dentro do nosso mercado. A gente tem muito orgulho desse conteúdo para vocês no nosso canal. Aproveitando, vou comentar que todo esse nosso relatório, ele não indica absolutamente nada, pessoal. Nenhuma recomendação de compra ou venda em nenhuma hipótese. Falo sempre com todos. Seja seletivo nas suas análises, foque a opinião própria com embasamento coerente e, principalmente, nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. Muita gente nova entrando aqui no nosso canal e a gente já vai rodar para você entender como que a gente trabalha a movimentação do fluxo estrangeiro para divulgar a vocês estas informações. Bom, a gente trabalha por duas frentes, fluxo oficial estrangeiro e também o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. No fluxo oficial estrangeiro, a gente tem lá na nossa página, o link está na descrição, coluna esquerda, você vai descendo que você consegue ver os dados informados pelo site da B3, tanto para o mercado à vista e também para os contratos futuros. Lembrando, no mercado à vista, por regra da Bolsa, divulgação com 2 dias úteis de atraso. E para os contratos futuros, são divulgados toda a madrugada de manhã. Se você acessar a nossa página, você já pega os contratos em aberto em Ibovespa, futuro, dólar e também dos juros. Aqui embaixo é o que a gente tem de melhor. A gente também acompanha esse caso em tempo real, o fluxo aí das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. A gente varre todos os ativos do Ibovespa, setores e também os contratos futuros do índice e do dólar. Mais uma vez, eu falo, quer ficar craque nesse conteúdo? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação e principalmente se você já foi inscrito, a gente fala, senta o pé na porta e já deixa o seu like. Bora lá, rodar nossa vinheta para a gente começar esse vídeo. Vamos começar aqui, aproveitando que a gente encerrou o mês de novembro, passar para vocês o nosso panorama dos principais mercados pelo mundo. O Ibovespa encerrou a terceira alta mensal consecutiva, 0,95 acumulando 23 de valorização no ano de 2019. Bolsas americanas fecharam em alta, europeias idem, para as bolsas asiáticas, bolsa japonesa fechou com valorização e as chinesas, tanto Xangai quanto Hong Kong, com ambiente de desvalorização. Moeda americana fechou com uma alta de 5,81, segunda maior alta mensal em 2019 e agora acumulando quase 9,5 de valorização neste ano. Se a gente verificar aqui, entre os principais ativos do Ibovespa, lembra pessoal que a gente comentou com vocês qual foi o setor aí que na abertura do vídeo a gente comentou que mais se valorizou? Setor de materiais básicos, mais de 13% de valorização. Então, isso corrobora justamente com o ativo que teve a maior valorização dentro do nosso mercado em relação aos ativos do Ibovespa, exatamente as ações de Gerdau, quase 27%. Na outra ponta, a gente teve aqui as ações de CVC, que caíram quase 22%. Em relação aos ativos de maior peso para o nosso mercado, a gente sempre está acompanhando aí as ações preferenciais de Petrobras e ordinárias, Vale, também Ambev e os 3 principais bancos. Dá uma olhada que quem ajudou a puxar para cima
foram as ações de Vale e também de Ambev. Vale subindo aí quase 6 no mês e Ambev quase 4. Na outra ponta, ajudando a empurrar para baixo, a gente teve aqui Banco do Brasil com uma queda 0,04, bem próximo da estabilidade. As ações preferenciais e ordinárias de Petrobras, 3,5% e 4% respectivamente de baixa. E as ações de Itaú caindo quase 4% e Bradesco caindo 5%. Ou seja, nesse ambiente a gente consegue perceber, e você que está acompanhando o nosso conteúdo, todo ativo que tem valorização sequencial nos últimos 3 meses, você vê com um fundo verde claro, e ativos com desvalorização por 3 meses consecutivos, você vê preenchido com fundo vermelho claro. Agora, a gente vai demonstrar para vocês um show que as corretoras estrangeiras deram no nosso mercado mais uma vez em relação aos nossos ativos do Ibovespa. Dá só uma olhada, pessoal, o que eles fizeram em relação aos 68 ativos que fazem parte do Ibovespa. Quase 300 milhões de projeção de lucro. Dá só uma olhada aqui, dos ativos que eles andaram com uma ponta compradora, barrinha amarela acima do zero, barrinha amarela abaixo do zero, ativos que eles andaram numa ponta vendedora. Vocês perceberam lá que o ativo de peso que maior ajudou a empurrar para cima? As ações de Vale, dá só uma olhada, barrinha amarela. Seguida pelas ações de Ambev, barrinha amarela. Se você olhar as ações de Banco do Brasil e também de Bradesco, barrinha amarela para baixo, abaixo do zero, venderam, ajudando a pressionar o preço para baixo, assim como as ações do Banco Itaú e também as ações de Petrobras. Agora, olha o show. O ativo que mais subiu no nosso mercado, Gerdau. Olha o tamanho da barrinha amarela. Ativo que mais caiu, CVC. Barrinha amarela abaixo do zero. É uma eficiência, é uma expertise que a gente tem muito orgulho de poder demonstrar para vocês que acompanham o nosso conteúdo. Bom, eu vou comentar aqui com vocês agora, no ambiente semanal, que o Ibovespa fechou a semana com desvalorização. 0,42 e as corretoras que atuam no nosso mercado, 160 milhões de vendas no mercado à vista e 475 no futuro. Para a moeda americana, já o contrato novo F20, 27 milhões, ambiente de negociação do dia de hoje, sexta-feira, e ajudou a empurrar para cima, e o dólar comercial fechou a semana em 4,24. Dos principais mercados pelo mundo, a gente esteve bem próximo da estabilidade em relação à média. Bolsas americanas com predominância de alta, mesma coisa aconteceu com as europeias, e as asiáticas, assim como no ambiente mensal, com predominância de queda. Agora, dos 23 índices disponibilizados pela B3, vocês viram lá que o setor industrial foi o setor que eles mais atuaram no nosso mercado nessa semana. Dá só uma olhada, pessoal, 550 milhões de reais, sendo que foi o índice com a maior valorização, seguido pelo setor de materiais básicos. E isso a gente consegue perceber aqui exatamente pelo grau de eficiência. Dá só uma olhada que no setor industrial a gente teve aqui, dos 15 ativos de ponta compradora, uma alta média de 2,76. O carro-chefe desse setor, inclusive, não subiu, Ambev. E o destaque deles, exatamente as ações de bife, uma alta de mais de 16% para o nosso mercado. Na ponta vendedora, o ativo, inclusive, que eles mais bateram, não caiu. Natura, nem aí, subiu 3,5%. E o destaque de ponta vendedora veio para as ações de MRV. Inclusive, o ativo na semana passada, com uma alta muito expressiva de quase 10 milhões, eles não atuaram, foram na ponta contrária, e nessa semana o ativo caindo aí 3,41. E é isso que a gente está procurando demonstrar para vocês no nosso conteúdo. Só que, para os ativos do Ibovespa, vocês conseguiram perceber aqui que tiveram ponta vendedora. E essa ponta vendedora, inclusive, fez com que, em relação à eficiência, foi a pior performance entre os 23 índices disponibilizados pela B3. 15 milhões e 400 de projeção de prejuízo nessa semana. Inclusive, a gente ia atualizando aquela nossa tabela, pessoal. Segunda semana consecutiva, onde que eles tiveram o quê? Uma projeção de prejuízo. Agora, se você falar, Renato, olha a quantidade de semanas que eles são vencedores dentro do nosso mercado. E é isso que a gente bate muito na tecla, inclusive com essa evolução do ambiente mensal que eles tiveram aí em relação aos nossos ativos. Então, vamos voltar lá, que no ambiente do Ibovespa, vocês vão perceber que dos ativos que eles atuaram numa ponta compradora, 0,03 de alta, contra 1,26
de alta média dos ativos que eles venderam, ou seja, então eles tiveram o quê? Uma projeção de prejuízo. A gente vai comentar isso daqui a pouco com vocês. Bom, então como carro-chefe de compras as ações de Ambev, mais de 200 milhões, o ativo não encerrou a semana com valorização, inclusive aí com uma queda de 0,77 no nosso mercado. Destaque de ponta compradora, as ações de Brasil Foods, 7% de valorização, eles enfiando a mamona aí na ponta compradora, lembrando que na semana passada eles não tinham participado da alta que o ativo teve para o nosso mercado. Na outra ponta, a gente teve como carro-chefe de vendas as ações preferenciais de Petrobras, 442 milhões. Pessoal, lembrando que na semana passada eles já estavam vendendo um pouco mais de 200 e o ativo com mais de 2 de alta. A gente tinha até comentado com vocês que eles estavam fazendo uma apuração de taxa, porque ambiente comprador nas calls da companhia. Nessa semana não, venderam calls e também venderam ativo do nosso mercado à vista. A gente teve aqui como destaque de ponta vendedora as ações do Banco Santander com uma queda de 4,77 e eles com uma ponta vendedora de quase 50 milhões de reais. Só que eu gostaria de comentar com vocês que, Renato, 1,26 de alta média. Pessoal, olha os ativos que eles têm, uma ponta vendedora com os ativos subindo. Quantas vezes a gente já falou aqui no conteúdo do canal do fluxo de longo prazo por parte deles nas ações de JBS. Então, eles estão colocando o quê? Um belíssimo lucro no bolso com essa maravilhosa alta do ativo. A mesma coisa eu falo em relação das ações de Iduc, 12% de valorização e eles aproveitando para colocar um belíssimo lucro no bolso. Se você não sabe o que a gente está comentando, faça uma maratona nos vídeos anteriores para que vocês vejam como estão as pressões em relação a esses ativos e também vocês ficarem craques em relação a onde que tem pressão semana após semana nos ativos em relação ao comportamento das corretoras estrangeiras. Agora, eu vou comentar com vocês em relação aos ativos que fazem parte do Ibovespa para que vocês tenham uma ideia em relação à movimentação dessa semana. No setor financeiro, a gente teve aí predominância de venda, a gente teve a maioria dos ativos aí com ambiente corretivo. No setor de consumo, ambiente comprador, a gente teve aqui exatamente nas ações de Brasil Foods como destaque da semana e a gente teve aqui inclusive a maior alta do setor, as ações de Via Varejo, eles atuando numa ponta compradora, lembrando que na semana passada foi o ativo com o terceiro maior nível comprador desse setor para o nosso mercado. O setor de materiais básicos continua dando um show, nessa semana mais um ambiente de compras. Em relação ao setor de óleo, gás e biocombustível, ambiente vendedor para as ações de Petrobras e na semana passada a gente tinha tido o Ultrapar com ambiente de valorização. Nessa semana eles não tinham participado na alta da semana passada colocando lucro no bolso. Nessa semana o ativo caiu e eles aproveitaram para comprar. Destaque para as ações de BR Distribuidora. Destaque aqui dos serviços públicos ficou por conta das ações da EGE com ambiente de valorização, lembrando que a Eletrobras, tanto a ELET 6 e a ELET 6, eles têm fluxo vendedor, lembrando que naquele ambiente mensal, ambas fecharam novembro com desvalorização. Se a gente verificar aqui, no setor industrial, destaque a gente teve aqui para as ações de VEG com ambiente de valorização, e lembrando mais uma vez, a gente tinha comentado com vocês que eles estavam com uma pressão vendedora em cima das ações de Gol não tinha tido comportamento acompanhando a alta da semana passada, eles já estavam vendendo, nessa semana continuaram o ambiente vendedor. Em relação ao setor de saúde, na semana passada a gente tinha comentado com vocês do ambiente comprador por parte deles de Qualicorp. Na semana passada eles aproveitaram para colocar lucro no bolso e nessa semana não foi diferente, também lucro no bolso, lembrando que nessa semana as ações de Fleury subiram com eles ajudando a empurrar para cima. Em relação às ações de Intermédica, na semana passada o ativo tinha sido a maior alta do setor, mais de 4% de valorização e eles já estavam vendendo a rodo. Nessa semana caiu quase 6% para o nosso mercado. Em relação ao setor de telefonia, nessa semana, ponta vendedora Futebol Clube Paraty, o ativo caiu, ponta compradora Futebol Clube para as ações de Vivo e o ativo encerrou a semana com valorização. Agora vamos falar do show das corretoras estrangeiras estão dando no futuro, pessoal. Vou começar com vocês falando do contrato Z do dólar, Z de Zorro, que se encerrou no pregão de hoje. Olha que interessante, eles tiveram aí uma ponta compradora boa parte do tempo. Ponta compradora aí ajudando na valorização do ativo. Lembrando que o dólar começou o contrato no 4.000 bola e terminou em 4.224,5.
e eles com uma ponta compradora de mais de 70 milhões de reais. Lembrando que eles tiveram uma projeção de lucro nesse contrato do dólar de mais de 19 milhões de reais em relação ao preço médio. Se a gente verificar no dólar novo, F20, como vocês viram lá no início do vídeo, hoje ambiente de valorização, ontem fechou 498, hoje subindo aí 45,5 pontos, e eles com uma ponta compradora de 27 milhões. Em relação ao índice futuro, a gente teve mais uma semana corretiva. Na semana passada a gente tinha percebido que o mercado estava subindo, eles já estavam aproveitando para diminuir posição, botar lucro no bolso, e nessa semana continuaram essa toada, colocando lucro no bolso em relação ao fechamento da semana passada. Comentando com vocês do nosso mercado à vista, o saldo do fluxo oficial estrangeiro continua aquela toada que a gente já está comentando com vocês aí já há um bom tempo no nosso canal. Pessoal, dá só uma olhada que ponta vendedora Futebol Clube persiste, ou seja, desde as eleições de outubro de 2018, a gente consegue verificar aqui que a gente teve exatamente uma saída maciça do fluxo oficial estrangeiro dentro do nosso mercado. Até então, eles estavam com ambiente comprador. Se você observar aqui do mês de outubro, vou colocar nossa régua mais uma vez, dá só uma olhada, exatamente aqui, depois das eleições que eles estavam acumulando ainda uma onda positiva de fluxo, eles saíram aí do nosso mercado a rodo em relação ao nosso mercado à vista. Mais uma vez, isso corrobora com a movimentação que a gente está sempre comentando com vocês, que são realizadas pelas corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, essa linha laranja, que também está descendente. Muita gente nova no canal pode perguntar, Renato, essa linha verde do fluxo oficial, por que ela está muito mais severa? Pessoal, tem investidor estrangeiro que opera por corretora nacional. Esse não nos interessa, com todo respeito às instituições nacionais do nosso mercado, mas a gente entende que uma corretora estrangeira que atua no nosso mercado, eles têm escritórios em qualquer buraco do planeta Terra. E isso não acontece com as nossas instituições nacionais, por mais grandiosas que são, e também merece o meu respeito em relação a essas companhias. Então, a gente consegue perceber que quando há um ambiente comprador, a gente consegue perceber que é um ambiente comprador mais pujante. Agora, quando há um ambiente vendedor, também é um ambiente vendedor mais pujante. A gente até está brincando aqui no nosso canal já há algum tempo, falando que é o fluxo estrangeiro assustado. E esse fluxo estrangeiro aí, que está operando via corretora nacional, também está sentando a mamona na venda muito mais do que o fluxo pelas corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, que a gente consegue perceber onde eles estão fazendo pressão de compra e de venda nos nossos setores e também para os nossos ativos. E para finalizar o vídeo de hoje, mais uma vez comentando com vocês aqui, em relação ao fluxo oficial estrangeiro e também o fluxo do investidor pessoa física, nada contra investidor pessoa física, só que mais uma vez a gente comenta que costuma ser o pé trocado no ambiente de trading, viu pessoal? Nada a ver com o ambiente de investimento, não confundam as bolas. Uma coisa é você investir na empresa e virar sócio. A outra coisa é você resolver fazer trading, swing trading, day trading, ok? Então, está acima da linha pontilhada, que é a nossa média móvel de 21 períodos. Lembrando que a última vez que cruzou para baixo, o nosso mercado estava em 108.400 e a gente terminou o pregão de hoje com a cotação do nosso Ibovespa exatamente em 108.200 pontos para o nosso mercado. Dessa forma, eu agradeço vocês demais, o carinho, a audiência. Sempre a gente está aqui para poder demonstrar para vocês o poderio de quem realmente faz as movimentações dentro do nosso mercado. Um forte abraço a todos, excelente final de semana e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!